Imagina que você tem uma estratégia excelente, mas você ainda não colocou na conta real porque ela não passa no backtest. A estratégia você até acredita que é muito boa, ela apresenta bons resultados, mas em alguns períodos ela falha miseravelmente no backtest. E acaba que você não entra para a conta real porque você não confia devido ao uso do backtest. E hoje eu quero revelar um grande erro que veio acontecendo aqui ao longo dessa minha jornada, que eu percebi, e a gente pode acreditar até que é uma grande manipulação do MetaCoach entre as corretoras. A gente vai estar analisando uma conta real que realmente é onde o sistema foi executando na prática dentro do período contra um backtest, aonde eu simplesmente estou colocando a mesma ferramenta para poder fazer a leitura dentro daqueles períodos que eu acredito que o mercado tende a correr muito, o mercado tende a sofrer um grande impacto, para ver se a minha estratégia ela funciona em determinados períodos. Então, o que eu vou fazer aqui para você entender que talvez você está perdendo uma grande oportunidade, está deixando de ter um bom resultado no mercado pelo simples fato de se basear em backtest. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Wellington Martins e eu atuo 100% de algoritmo dentro do mercado financeiro de Forex, mais de 10 anos. E hoje eu quero trazer essa clareza para você de vivência do mercado, não que alguém me falou, não que alguém me contou, alguém me passou algum número, um dado, e sim experiência pura do que eu vivenciei aqui. E eu consegui detectar isso e vou trazer isso bem a fundo para você e você vai tirar suas conclusões, cenários que a gente passa no mercado, todas as coisas que um usuário comum, um iniciante ou até mesmo um cara que já está há muito tempo no mercado talvez não conseguiu se achar, porque ele passa por essa frustração e não consegue detectar. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva nesse canal e ative o sininho se você recebe notificações toda vez que a gente postar, beleza? Aqui no lado direito da minha tela, a gente tem uma conta real, onde o robô realmente está executando as operações. No canto esquerdo, a gente tem o backtest que eu fiz. Lembrando que eu coloquei todas as configurações que está na minha conta, o saldo que eu iniciei, para que a gente consiga identificar que o backtest que eu fiz está mentindo para mim baseado no meu resultado que eu tive na conta real. E eu vou estar provando para você, e aí depois você pode também ter clareza no que pode estar acontecendo com você. Talvez você colocar aquela estratégia que você tanto queria em prática e você não colocou porque você está acreditando nessa bagaça aqui do backtest. Então olha só, o primeiro ponto é que a gente iniciou com $1.000 que eu coloquei aqui, e aqui eu vou ser bem breve nesse vídeo. A gente já consegue acompanhar aqui nesse lado esquerdo, a gente passa o mouse, né, quando a gente tomou stop loss, porque a estratégia realmente ela possui stop loss. Então aqui ele mostra que eu comecei com $1.000 no dia 1º/8, ok? E aqui a gente tá com o primeiro stop loss, que foi no dia 1º também, né, que a gente tem o stop loss na ferramenta mesmo. E basicamente a gente tem um stop loss aqui em torno de $75, baseado nos 1.000, né? Então a gente vê aqui o equity, nosso líquido ficou $925, beleza? Beleza. No backtest está mostrando isso. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai comparar o resultado que a gente teve nesse mesmo período na conta real, onde o robô, o sistema executou isso sem ser modozinho backtest. Na prática. Então a gente vai colocar aqui também mesmo período para ficar mais fácil. Então a gente vai colocar no mês 8 de 2025. Aqui eu vou colocar como foi no mesmo dia e vou dar um ok, beleza? Então aqui ele me mostra já que eu tive um prejuízo, né, um stop loss de $100. Já aqui está mostrando que foi de $75. É a questão das configurações às vezes do spread que não apresenta em tempo real no backtest, mas faz uma grande diferença também. Mas só para a gente trazer essa linha de raciocínio. Aqui está mostrando que eu tive um prejuízo de $100 e aqui em torno de $75. Beleza, vamos prosseguir. Aqui a gente foi vendo que ele teve ganho. Então, por incrível que pareça, aqui ele já recuperou e a gente estava com $1.072. Foi no dia 22/8, onde eu tomei esse grande stop loss aqui. Basicamente, a gente teve esse stop loss e em seguida tivemos outro. Então, vamos pegar aqui esse dia, no dia 8, né? Que a gente está falando já do mês passado, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E a gente vai fazer a mesma análise aqui em tempo real. Então, vou pegar aqui no dia 22 e o stop loss que aconteceu na conta. Vamos pegar esse primeiro aqui, que teve do dia, até o dia 22. Então, vou pegar aqui do dia 22 também. Então, aqui mostra que realmente está correto. Eu tive esse stop loss de $121. Aqui a gente estava com 1.072. Vamos aqui para $1.000. E aqui no backtest também mostra que a gente teve um stop loss menor. Aí, depois, ele começou a operar de novo na sexta-feira. Então, por isso que está tendo esse pequeno intervalo, né? Que a gente sabe que só funciona até de segunda a sexta. E aqui a gente teve o início da semana, de domingo para segunda, e a gente começou aqui com $1.001. Aí, se a gente parar para analisar, a gente teve aqui no dia 26 o primeiro trade, que também já levou a gente para o stop loss no dia 26. Então, a gente vai pegar aqui o mesmo período, do dia 26, o dia 26, que foi quando a gente tomou o stop loss. Aqui também mostra que a gente tomou outro stop loss de $127. E aqui a gente teve um stop loss basicamente de $30, né? A gente começou com 1.000 e fomos para $30. Você vê que já consegue notar
uma grande discrepância com o backtest contra uma conta real. Aí, beleza. A gente teve uma pequena recuperaçãozinha aqui, onde a gente foi de 930 para 34, que não muda muito o nosso cenário. Só que aí, de 935, a gente teve esse stop loss. Vamos pegar aqui a data, né, que fica mais fácil. No dia 29 até o dia 1º. Na verdade, foi esse todo o stop loss aqui, que aqui a gente ainda tá com as operações em aberto, tá vendo? Que a gente tem aqui o balance e tem o equity. Então, quer dizer que ainda tá aberto, ó. Então aqui que fechou basicamente. A gente de 936 fomos para 866. Então basicamente quase $100 aqui de prejuízo no dia 2. Então a gente pegou aqui no dia 29 até o dia 2, ok? Então vamos pegar aqui do dia 29 até o dia 2. E aqui a gente teve uma perda de $20. A gente viu aqui comparando do dia 29 até o dia 2. Só que aí, ó, aqui do dia 2 até esse dia aqui, basicamente, vamos botar aqui um pouquinho mais na frente, a gente já tá basicamente com 776 no dia 3, ou seja, do dia 2 pro dia 3 a gente tomou outro stop loss, aqui mostra $20, beleza, vamos seguindo, aqui do dia 2 até o dia 3, então vamos ver também, ó, aqui a gente já está tendo lucro, já estamos tendo resultado positivo, então nesse ponto aqui, até esse aqui, a gente já está num prejuízo no backtest, aqui a gente já se encontra num positivo $89, então já existe uma discrepância entre o prejuízo que eu tô tendo entre o backtest, na conta real eu tô tendo um pouco mais superior, já no backtest eu tô tendo um prejuízo um pouco menor, perceba, já que nesse período eu estou tendo lucro, aqui eu estou tendo prejuízo. Beleza, pode ser que existe um pequeno detalhe aqui, mas vamos seguindo para a gente poder ver. Aqui a gente teve uma recuperação e olha só que incrível. A gente de 843, a gente simplesmente veio para cá, aonde a gente está aqui com prejuízo, né? A gente foi para $770 basicamente, então ou seja, de $822, 765. Então a gente está falando basicamente de 80, quase $90 de prejuízo do dia 4, 9 até o dia 5. Então vamos colocar aqui também no nosso personalizado, do dia 4 até o dia 5. E a gente dá ok. Então aqui a gente está num positivo $12, porém, vou até ver se eu coloquei certinho aqui, do dia 4 do 9 até o dia 5. Ok, aqui também é a mesma coisa, do dia 4 do 9 até aqui o dia 5, ok? E a gente tá simplesmente no positivo aqui e aqui tá no prejuízo, beleza? Então vamos continuar, porque tem a questão de horários, né? Então existe, não tem como a gente filtrar por horário, mas como a gente tem o stop loss, então ele para, né, de operar naquele trade naquele dia, a não ser que for o stop loss do tempo, que tem o stop loss que a gente coloca do dia e o stop loss de tempo. Já aqui, ó, conforme a gente pegou do dia, vamos pegar aqui do dia 5, certo? Até o dia 8, ok? A gente tem aqui um prejuízo também. Então a gente tomou o stop loss, a gente veio praticamente só perdendo, né? Independente se tem um ajustezinho de horário e tal, mas se você reparar, a gente só teve perdas desde lá de cima até aqui, né? Então a gente não tá tendo ganho. O backtest tá mostrando pra gente que a gente só teve esse pequeno ganhozinho aqui, que não valeu de nada e só perda. Então aqui a gente calculou, aqui do dia 5 até o dia, vamos botar aqui, ó, 8, dia 5 foi sexta-feira, então por isso que deu esse pulo, né? Dia 5 foi para dia 8, né? Deixar do dia 5 até o dia 8. Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu tive um lucro de $120 e ele não tá me mostrando desse período essa recuperação. Então a gente teve só a perda aqui. Beleza, mas a gente teve aqui essa pequena recuperação aqui, que foi no dia 8. Beleza. Na prática, se a gente tá aqui com 694 e aqui a gente tá com 713, quer dizer que a nossa recuperação foi muito pequena comparado ao que a gente teve aqui. Então, ou seja, eu tive um lucro, né, dessa queda aqui, já ele tá mostrando aqui que eu tive apenas $15, $14 de lucro no dia, que foi no dia 8, segunda-feira. Então vamos botar aqui só o dia 8 pra gente poder visualizar. Então aqui, ó, só no dia 8 a gente teve $35, aqui tá mostrando bem menos, né, conforme a gente tá vendo, só no dia 8. E olha só agora o passo interessante. Quando você tá fazendo o backtest, se você reparar, toda vez que você tá chegando próximo a finalizar o backtest, o sistema começa na quebradeira, ele começa geralmente a derreter. Nem sempre, né, que lógico que envolve estratégias mesmo, tem estratégias que são bem ruins mesmo, então não tem como também você fazer algo mágico. Mas o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar agora dentro desse período, baseado nos meus resultados. Então se a gente pegar hoje aqui, desde que eu comecei essa conta aqui, que eu vou fazer para vocês aqui, vocês vão estar entendendo na prática o que realmente acontece com essa grande manipulação. Ó, na prática aqui, vou botar o meu histórico completo, que assim a gente consegue ver quanto que a gente lucrou ou teve de prejuízo na nossa conta. Então vamos, primeiro ponto é a gente saber quando a gente começou, né? Então o ponto tá aqui, deixa eu pegar aqui a data aqui, ó. A gente começou aqui no dia 15/7, essa conta aqui. Então a gente fez o nosso primeiro trade no dia 16. A gente botou o depósito de $1.000 e a gente fez o trade no dia 16. Mas vamos rolar até lá embaixo, vamos ver se a gente teve prejuízo ou não. Ó, então a gente teve $485 de lucro até o presente momento.
A gente tá falando de praticamente 50% de gain. E olha só, hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é dia 10/9. Invertido aqui. O que eu vou fazer? Aqui eu já fiz, né? As mesmas configurações. Então eu vou simplesmente colocar esse período que eu comecei, o primeiro trade, no mês 7 do dia 16, até o presente momento, que é aqui o dia 10. Então vamos colocar aqui dia 10. Nem vou botar modo visual, vou colocar aqui para rodar e a gente vai ver a grande diferença que pode estar acontecendo aqui. Olha só. Repara que ele começa bem e daqui a pouco ele começa a ter essa grande perda. Não tem nada de errado, mas só pra gente poder ver de forma bem ampla, né? Bem específica aqui dentro do meu tempo, para esse tempo que eu tô aqui na conta, usando o algoritmo na prática em tempo real, ele não bate os mesmos resultados, porque o backtest, ele tá pegando o mesmo histórico que teria que ser dentro do que eu fiz aqui na prática, usando o mesmo algoritmo, as mesmas estratégias. Então a gente consegue ver que, olha só, ele teve bons ganhos e quando tá próximo a chegar ao final do backtest, ele vai lá e começa a ter essa quebradeira. E olha aqui, eu coloquei aqui a mesma alavancagem que eu utilizo, né, as mesmas configurações, o mesmo par, né, como aqui tem que ser, é o mesmo robô e tudo mais, só que você consegue ver aqui que ele fechou nessa data aqui, que fez até o dia 9, mas a gente tá no prejuízo. Como? Se o mesmo valor que eu iniciei na conta é o mesmo valor que eu coloquei no backtest. E o que você precisa entender agora é que contra números, contra resultados, contra realmente algo que você vivencia, algo na prática, não tem como discutir. E eu tô acabando de te trazer essa clareza, acabando de te provar que o backtest, na maioria das vezes, na estratégia, não tô dizendo que o backtest, ele pode sim ser ruim. Ele é bom para que você entenda que você pode melhorar, pode entender como funcionam suas estratégias, mas ao mesmo tempo não se apoie 100% no backtest, que você vai deixar de fazer grana no mercado, porque você vai sempre querer aquele backtest perfeito, aonde não tem erros em determinados períodos e pode ser uma grande armadilha, porque eu mesmo já testei robôs, estratégias, passaram super bem em períodos incríveis e na conta real nada daquilo aconteceu. É lógico que o backtest são histórico passado, não garante resultado futuro, a gente sabe disso, mas a gente consegue identificar também que se eu me apoiar nesse cenário que eu tô vendo, acreditando, entendendo que a minha estratégia é boa, talvez você roda numa conta demo, ele funciona muito bem, você bota no backtest, ele já não funciona. E aí que tá esse X da questão, que quando você coloca na conta real também, você começa a ver essa grande discrepância, que o backtest estava mentindo para você e a conta real, ela não tem jeito, ela vai falar por si mesmo, ela vai mostrar para você na prática, gerando resultado pra gente, que a gente acabou de ver que ainda vai fazer 2 meses. A gente está falando de praticamente 45 dias, 46 dias, e a gente está com 50% de ganho, aonde o backtest mostrou que a gente teve praticamente ali, vamos botar aí 25, quase 30% de prejuízo nesse período. Então, o backtest está mostrando que ele é muito falho, ele tem muitos pontos para a gente poder verificar e não se apoiar e não se identificar com o backtest, porque ele vai fazer com que você não tenha ganhos, beleza? Então, deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, se você já conseguiu também ter essa leitura, já conseguiu passar por algo parecido, inclusive a gente já tinha feito um vídeo um tempo atrás sobre esse conceito, e acredito que se você está passando por esse cenário, é um sinal de alerta para você rever esses conceitos de você não querer ir para a conta real, porque você está só em backtest, o backtest está só dando prejuízo, ele não está te mostrando ganho, e é lógico também, em momento nenhum eu estou falando aqui que se você pegar qualquer estratégia, botar e rodar e tá dando errado, quer dizer que você vai colocar numa conta real que vai dar super certo. Não estou falando isso. Eu estou mostrando para você que existe uma grande discrepância, uma grande pegadinha aí por trás de tudo isso, que não vai fazer sentido você ficar olhando só para backtest, e sim começar a pisar um pouquinho no campo para você sentir essa estratégia que você tem aí, se vale a pena, se faz sentido você colocar mais grana ou colocar realmente ela na prática em tempo real. Eu quero saber, cada uma pessoa que está assistindo esse vídeo, se você está nesse cenário, se você já percebeu isso também, se você acredita que o backtest está te manipulando ou não. Assim a gente consegue criar novos conteúdos para vocês, beleza? Forte abraço e fica com Deus.